Bem-vindos a mais um vlog. Faz um tempo que eu tô com perrengue pra editar vídeos, deu problema no Note, consegui arrumar a peça, agora estamos com problemas no editor de vídeo, estamos tentando consertar, porque formatamos o computador, né? Agora estamos tentando consertar o problema pra poder conseguir editar os vídeos. Eu tô tentando umas gambiarras, o vídeo tá upando. Eu tentei editar uma edição simples, sem muito perrengue, só zoom e corte pelo celular, pra ver se consigo pelo menos liberar, ver se dá certo, liberar alguns vídeos, até eu conseguir arrumar o editor finalmente, né? Mas enfim, enquanto não arruma, tô ali, tô upando, tentando ver se não cai a qualidade do vídeo, que eu tentei de uma forma, ficou horrível quando eu passei pro computador. Tô tentando outra opção, tá upando pra ver se vai dar certo, vamos ver. Quando vocês verem esse vídeo, já vai ter saído há muito tempo esse vídeo teste que eu tô fazendo, um vídeo resenha curto. Tá, então vamos abrir o vlog de Mariana de Prodélia e o Grande Pássaro. Esse livro é de autor nacional, do Eduardo Rimussi. Eu conheci ele pessoalmente através do meu serviço. Não vou entrar em muitos detalhes, mas foi através do meu serviço que eu conheci. Além dele ter escrito esse livro, ele também é ilustrador, ele faz capas, ele já fez capas para vários livros. Vou deixar algumas aqui para vocês verem, né, as ilustrações que ele já fez. E são muito bonitas, eu resolvi gravar um vlog desse livro, né, para que vocês possam conhecer mais um autor nacional. E um livro interessante que eu estou gostando bastante. Não fala o tempo que passa a história, mas dá a entender que não é no nosso tempo, não é um livro contemporâneo. Não fala, mas dá pra gente entender. E assim, a Mariana, ela é uma garota de 20 anos e ela está aspirando a ser pintora. Ela adora pintar e ela saiu de Prodélia com essa intenção de ir para Voia e se tornar uma grande pintora, tornar desse ramo, né, a sua profissão. Só que ela passa uns perrengues no caminho dela, é claro, ela consegue uma carona, só que ela é asfaltada e tal. E quando ela continua o percurso a pé, ela acaba conhecendo o Conde de Avernales. O Conde oferece ajuda pra ela, fala, ó, vamos lá, você tá sozinha, passando fome, vamos lá, né, pra minha casa, que se chama a Grande Dama, a casona dele, o casarão. Depois a gente vê o que nós faz, né, vamos lá, eu te dou né, hospedaria por uma noite, comida, né, vamos lá, se recuperar. E ela vai, com toda a inocência dela, né, tadinha, ela vai, não sabe nem quem é a pessoa, mas vai. Esse Conde, assim, eu acho ele muito misterioso, ele tem alguma coisa. Mas ele é tão prestativo que ele oferece vários dias, fala, você pode ficar na minha casa o quanto quiser. Ele acaba conhecendo o trabalho dela, sabendo que ela é, né, uma pintora e tal. E quando a Mariana chega na casa dele, na casa da Grande Dama, ele vê que a casa inteira é repleta de quadros de pássaros. Desde a entrada do saguão, os corredores, todos os lugares tem quadros de pássaros. Esse homem ele é fissurado, o Conde. E ela fica encantada, porque as pinturas são realmente muito lindas, então é aí que ela, né, apresenta, fala que ela também é pintora, né, quer se tornar uma profissional e tal. E o Conde se interessa e propõe a ela assim, pinta um quadro pra mim, um quadro bonito, grande, de pássaro, e depois você segue seu caminho, né, mas pinta pra mim. Ela fica assim, mas acaba aceitando. Então ela vai passar uns dias na casa desse Conde pra pintar um quadro bonito de uma arara azul, que o Conde pediu. Mas algumas coisas suspeitas começam a acontecer naquela casa. Quando ela está lá, tipo na biblioteca, né, pintando, ela ouve uns barulhos muito estranhos em cima. Várias vezes ela ouve esse barulho. Ela pergunta pros empregados, pergunta pro próprio Conde. Todo mundo assim, ai, dá risada. Fala, ai, não é nada não. É que o Conde trabalha lá em cima, então acaba fazendo barulho. É como se fosse um porão, sótão, né, lá em cima. E acaba fazendo barulho. Até o próprio Conde fala isso, né? Só que é muito suspeito. São barulhos muito específicos e suspeitos. Eu estou com algumas teorias. Porque assim, quando ela sai, né, pra visitar Avernales, a aldeia lá, a cidade, e ela conhece algumas pessoas, essas pessoas mencionam alguns mitos, alguns monstros, sei lá, do lugar. Então estou com várias teorias absurdas. Primeira, de que esse conde pode ser um pássaro, talvez até o pássaro que ela pediu pra pintar, arara azul, não sei, ou esse pássaro aqui do livro, não sei, eu acho que ele pode se transformar num pássaro. Passou essa ideia absurda na minha cabeça. Ou ele pode ser esse monstro que foi mencionado na história também. Todo mundo fala que sumiu. Não sei, são só teorias na minha cabeça. Mas eu acho que esse Conde não é normal, não. Ele é muito suspeito, muito suspeito. Porque ele pediu pra ela pintar o quadro, mas ele fica toda hora inventando coisas pra que ela não continue, pra que ela não progrida no quadro.
Chamei ela pra ir passear, pra fazer isso, fazer aquilo, dar livros, porque ela adora ler, né? Dar livros pra ela ler, tudo pra distrair, mas pra que ela não possa finalizar o quadro. Até agora ele não parece uma pessoa ruim, ele parece prestativo, até demais, sabe? Ajuda ela até demais. Mas eu não sei o que vai dar. E eu tô muito curiosa, tá muito gostosa a leitura, muito gostosa, bem fluida. E, enfim, eu estou com umas teorias muito absurdas na cabeça, sabe? Não sei se vai desenvolver um romance entre ela e esse conde, espero que sim. Ele deve ter uns 28, 27 a 29 anos, agora eu não lembro especificamente, ela tem 20. O que vai dar? Tô muito curiosa, eu vou ler, depois eu venho atualizar mais vezes, mas basicamente a história é essa. Vamos ver se eu acertei alguma teoria minha. Daquele jeito. Tô com essa cara inchada porque eu acordei faz meia hora no máximo, gente. 5h30 da manhã. Eu preciso atualizar esse vídeo. Vou trabalhar daqui a pouco. É um sábado, que é o horário que eu mais gravo, como eu falo pra vocês. E falta, olha, somente 50 páginas pra mim acabar. Eu devia ter vindo atualizar antes, mas não tive oportunidade. Então, pra não ficar só com 2 tapes, eu vou dar uma pincelada rápida. E assim, gente, teve muitas reviravoltas, teve revelações. Assim, não era aquilo que eu tava pensando, as minhas teorias. Em relação ao conde que hospedou a Mariana, eu tô, assim, em cima do muro ainda, não sei o que pensar dele. Ele fez uma coisa horrível, vamos dizer assim. A própria Mariana ficou, assim, chocada. Aparentemente ele não é uma pessoa ruim, mas ele fez uma coisa horrível. E não tem como você tentar passar a mão, não justifica. É igual a própria Mariana falou, isso não justifica o que você fez, sabe? Ele se apaixonou por ela, ele gostaria de se casar, de ficar com ela, mas não é recíproco. Mas desde o começo da história não demonstrou uma reciprocidade pela parte da Mariana, sabe? Não senti um romance, uma química entre os dois, somente pela parte dele. Mariana, ela é uma menina inocente, acho que ela tem uns 20 anos na história, mas ela ainda tem a sua inocência pela falta de experiência de vida, de vivência, na verdade, pela falta de vivência. E dá pra gente enxergar isso logo no começo, quando ela aceita, assim, praticamente de cara o convite do conde pra se hospedar na casa dele. Ela nem o conhece e vai. Então tem algumas situações aqui que ela se depara, sem dar spoilers, né? Principalmente na parte da revelação, ela não demonstra medo. Ela, assim, ela é muito corajosa, mas ela não tem aquele termômetrozinho, sabe, do medo. Então ela vai, enfia a cara e pronto. E eu achei isso até um pouco. Falei, meu Deus do céu, ela é ingênua demais, porque ela vai, faz as coisas e não tem muita noção do perigo, sabe? Mas eu acho que talvez seja falta realmente de vivência, de alguma experiência de vida. Ela é tão corajosa demais e fala sem pensar, às vezes acaba até magoando as pessoas. Teve outra situação assim que ela conheceu um rapaz, fez uma amizade e ela falou assim, em relação ao bem próprio dela, pra defender uma outra pessoa, ela acabou falando assim. Eu pensei, gente, vai com calma, não precisa dessa forma, né? Magoar o rapaz, ele não tem culpa das suas escolhas, tudo, ele tem as crenças, né, o propósito dele, mas enfim, né? Percebi mesmo que é um pouco de falta de experiência, maturidade, talvez. Foi desvendado o segredo. Esse livro tem um quê, tem um quê. Não é uma recontagem, não é muito parecido. Ele tem um quê, uma vibe de A Bela e a Fera. Mas não é nada a ver, gente. Eu tô falando isso, uma vibe, mas não tem nada a ver. Vocês não vão encontrar uma moça com cara monstro, sabe? Vão se apaixonar e tal e tal. Não tem nada a ver. Mas ele tem uma vibe. Se você for ler, vocês vão detectar. Mas não é a mesma história, nem é uma recontagem, tá? Ele tem uma vibe que lembra. Ele lembra também um conto de fadas, sabe? Você tá lendo e você fala, nossa, parece realmente um conto de fadas. Só que eu não sei o que esperar no final. Eu esperava um romance pela parte da Mariana e pelo jeito não vai ter, assim, com ninguém, sabe? Apareceu vários personagens masculinos, mas até agora não desenvolveu nenhum romance por ninguém. Faltam só 50 páginas. Eu creio que acho que não vai desenvolver não em 50 páginas. Enfim, acho que esse não vai ser o propósito do livro, vai ser desvendar o mistério, né, que permeia aqui no livro. Gente, mas esse livro me prendeu, a história, nossa, eu gostei bastante. Eu nem terminei e gostei, mas vamos ver pelo final o que vai ser, né. Enfim, eu vou finalizar e daqui a pouco eu venho passar minhas considerações finais. Vamos abrir o livrinho que chegou com o pessoal. Ali? Vem mais pertinho pro povo te ver. Aqui, ó.
Abrir. Vou cortar, né, Mari? Esse livro eu vou ler um projeto com os membros. Eu e alguns membros se disponibilizaram para fazermos uma leitura conjunta. E cada mês um deles vai sugerir um livro. Então o primeiro livro foi o Eduardo que escolheu. Vamos ler Hamnet, da Meg O'Farrell. Gente, é uma história muito engraçada. Primeira vez que comprei esse livro, a leitora que não lê, comprou o card e veio o card em casa. Tive que comprar de novo. Na verdade, eu li e-book, mas quer saber? Vou comprar o físico, porque eu acho que vai ser mais interessante. Né, Mari? A capa dele parece um quadro, tipo texturizado, e ele me lembra Hamlet, o título, né? Não sei nem do que se trata a sinopse. Toda vida tem sua essência, seu núcleo, seu epicentro, do qual tudo flui. É o short preferido da Mari. Para o qual tudo flui. Esse momento é o da mãe ausente, o menino, a casa vazia, o pátio deserto, chamado sem resposta. Tá frio, tem que colocar quando faz calor. Quero colocar. Gente, esse short só falta sair andando, né, Mari? Como que ela adora esse shortinho dela. Gente, é tanta roupa bonita. Pode colocar. Pode colocar. Vou pensar no seu caso. Esse aqui nós vamos ler a primeira leitura conjunta com os membros. Eu estou organizando. Até o final do ano vamos cada mês ler um a partir da escolha dos membros, tá? Se quiser participar, quiser opinar também nessa leitura conjunta, se torna um membro. E lá no grupo a gente combina. Esse livro é publicado pela Intrínseca. Ele é um intrínseco, né? Na verdade, mas eu prefiro essa versão. Muito bonito, meu Deus. Captura. Vou ver se não sei se ainda vou gravar um vlog que eu vou fazer dele, mas enfim. Vamos ler com os membros. E assim que conseguimos limpar a casa por aqui. Né, Mari? Sim. Banheiro e uma piscina de água. A Mari ensopada. Só assim consegui lavar banheiro ultimamente. Né, Mari? Sim. Marina de Prudelli, Grande Pássaro. Bem, de forma geral, eu gostei bastante do livro. É uma história que me prendeu do começo ao fim. O mistério em relação a esse grande pássaro. Eu tinha algumas teorias, eu falei pra vocês sobre elas na primeira parte. Tá rodeando muito essas teorias, né? Pra não confirmar, nem dar suspeitas, nada. Mas eu tive surpresas, teve alguns plot twists. Esperava, expectativa de leitura, que houvesse algum romance em torno da própria Mariana, mas não, foi simplesmente uma aventura que aconteceu, uma página na vida da Mariana, que aconteceu em Avenales, pessoas que ela conheceu, essa parada, essa pausa que ela deu em Avenales foi como uma missão que ela tinha que cumprir ali naquele lugar, foi mais ou menos como eu via nessa história, pra enfim, poder realizar o sonho dela em Voia. Assim, gostei do desfecho, foi satisfatório, porém, pra mim ficou assim, um quê? Faltando um detalhe em relação a um personagem. Vamos dizer assim, que era o grande vilão, assim, da história. O que aconteceu com esse personagem? Assim, fiquei pensando se não poderia haver uma continuação. A história é fechadinha. Foi solucionado tudo, que foi aberto os arcos da história. Eu senti assim, como foi uma aventura pela qual a Mariana passou, poderia haver mais, né, da história dela. Se o autor quiser, né, ele pode estender, pode ter mais, né, dela em Voia, mais coisas pela qual ela pode passar. Não sei se a intenção do autor talvez escrever uma continuação, mas eu senti que as palavras finais deixou
uma possibilidade para uma continuação. Se não houver também, se realmente for livro único, essa história Mariana de Prodélio e o Grande Pássaro fechou em si. É engraçado quando a gente lê um livro de mistério, né, assim, que a gente cria várias teorias durante a leitura, a história vai desenrolando, você vai mudando a sua teoria, elaborando, e depois não é nada daquilo. Dei um 4,5, gostei bastante da leitura, indico pra vocês, é uma literatura nacional, vale muito a pena, que vai te prender na história, tipo, o que tá acontecendo, quem é o Grande Pássaro, né? Alguém se transforma nesse grande pássaro, ele é um monstro, que raio que é esse grande pássaro, né? Enfim. Pra aproveitar esse vlog, eu vou falar de uma leitura que eu fiz, foi a leitura que eu fiz com os membros da nossa leitura mensal, né? Aquela que eu sorteio no potinho. Falar sobre Garota em Pedaços, da Kathleen Glasgow. Eu não li ele em edição física, eu preferi ler ele por e-book dessa vez. E assim, é um livro que realmente eu não sei se eu vou querer em edição física, não sei se eu vou reler. Se eu tivesse, talvez um dia eu releria, né? Mas assim, não vou sentir falta, então eu li ele em e-book. Ele é um livro assim que gerou algum conflito, alguma dinâmica no grupo, porque algumas pessoas passaram nervoso. Eu passei um pouquinho também com a personagem, mas outras se sensibilizaram. Eu também compreendi, me sensibilizei com a protagonista, mas é assim, deixa eu contextualizar pra explicar um pouco pra vocês. Aqui vamos acompanhar a história da Charlie. Ela é uma adolescente pré-adulto, deve ter uns lá seus 17 anos, acho que é 17 anos que ela tem, se eu não me engano. E ela teve uma infância muito vazia, ela perdeu o pai logo cedo, então a mãe dela ficou devastada com a perda do marido e parou de dar atenção, né, amor, subsistência pra filha. E a Charlie e a mãe começaram a brigar muito, 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 porque a mãe, assim, acabou a razão da vida dela depois que perdeu o marido, né? E esqueceu da filha. E elas brigavam muito, muito, brigavam a ponto de se baterem, pra vocês terem uma ideia, de se agredirem. Gente, a coisa era feia. Então a Charlie cresceu sem esse suporte familiar, sabe? Sem essa instrução, né? Enfim, vocês me entendem. Ela cresceu nesse ambiente vazio. Também sofria bullying na escola e não tinha, sabe, não sabia como se defender, enfim, não estava preparada para a vida, não tinha suporte, não tinha pessoas para ajudá-la. Ela sofria em casa, sofria na escola e ela acabou então se jogando assim pra vida. Ela acabou saindo de casa e foi morar na rua e ela conheceu algumas pessoas e ela sofreu também muito na rua. Ela quase passou por um trauma também. E, paralelo a isso, ela se automutilava, ela se cortava pra poder, né, sangrar a dor. Ela dizia assim, pra ver se superava. A dor interna dela era tão grande que ela causava uma dor física maior pra tentar superar aquela dor psicológica que ela tava sentindo. E ela acabou, então, depois que ela foi morar nua, devido a algumas situações, ela acabou indo parar numa associação de jovens, né, semelhantes a ela, que se automutilavam e tal. Então a história inicia nesse ponto em que ela está vivendo nesse local, mais ou menos já há um mês. Então a gente acompanha ela vivenciando com outros adolescentes, com vidas semelhantes a ela. E ela é muito fechada lá nesse local, mas mesmo sendo fechada, ela tem algumas amizades. Ou colegas, digamos assim, né? Não é amizade assim que deve confiar, mas colegas, vamos dizer. Então ela passa algum tempo ali, mas o tempo dela vence e ela vai ter que sair dali. A Charlie, e ela se sente ali, é até confortável, porque ali tem profissionais que acabam ajudando ela, né, tem até uma médica específica que ela denomina Gasparzinho, e até que ajuda bastante ela também, mas quando o tempo dela vence, ela é obrigada a sair, e ela fica preocupada, porque ela vai ter que voltar para as ruas, a mãe dela não tá nem aí pra ela, mas, quando ela sai, a mãe dela busca ela, é uma cena até, a única cena que a mãe dela aparece no livro. E é estranho, assim, a cena, porque, assim, eu como mãe, é tão difícil você ver esse tipo de cena, a frieza entre as duas, a falta de sentimento, né? E a Charlie, assim, querendo pelo menos um abraço, sabe? Uma migalha de sentimento da mãe e não tem, nem nesse momento. Aí a mãe dela, né, dá uma grana pra ela, e ao invés de ir voltar a morar com ela, que era pra Charlie voltar a morar com a mãe, nem a mãe quer, ó, pra vocês verem, nem a mãe quer viver com a filha, gente. Enfim, a mãe tem as dores dela, tinha que tratar porque ela precisa, né? A filha precisa dela, precisa da outra.
enfim, dar dinheiro pra Charlie ir pra longe, pra casa de um amigo, e morar com um amigo. E a Charlie vai. Um amigo, o único amigo que demonstra preocupação, o Mike, ele tem um crush, né, uma quedinha por ele, então tem uma esperança também de algo mais. Chegando lá, aí que a história começa a andar, ela conhece mais pessoas, é a oportunidade dela de recomeçar, essa é a palavra certa. Então ela conhece pessoas e, assim, cada pessoa tem seu próprio trauma, ela não conhece pessoas de vidas fáceis, né, pessoas assim tão complicadas quanto a vida dela. E a gente vê a Charlie lutando minuto a minuto no dia contra a força dela de se automutilar. Ela tem uma maletinha denominada Kit do Amor, que ela tem uns objetos dela pra ela se automutilar. Então ela guarda um caco de vidro, esparadrapas, coisinhas, né, pra ela se automutilar. Então ela luta diariamente, né, pra poder não passar por aquilo, não se machucar. É um livro que claramente, já contando pra vocês, ele desperta gatilhos, então eu não venho aqui recomendar pra todo mundo. Se você se interessou pela história, pela premissa, né, assim, fique por conta pra pegar, pra ler, mas pessoas que talvez tenham algum gatilho, saiba que esse tipo de história pode provocar, então um cuidado, porque não é uma leitura fácil. Pra mim foi tranquila, mas eu imagino que pra quem passa por situações semelhantes a alguns pontos que eu citei, não possa ser fácil. E tem mais pra frente da história. Eu dei só uma premissa básica pra vocês entenderem, né, sobre o que fala. É o seguinte, a Charlie é uma adolescente que ela não teve preparo psicológico, ela cresceu sem apoio, então ela toma muitas decisões erradas, assim, ela se apega muito fácil às pessoas, como ela é extremamente carente de sentimentos, ela se apega às migalhas de sentimentos que as pessoas dão pra ela, então ela se decepciona, claramente ela se decepciona também com frequência. E, por um lado, dá dó, porque você vê, assim, né, ela acreditando fácil, ela se jogando de cabeça com as pessoas. Ao mesmo tempo que ela se joga, né, pra acreditar no sentimento das pessoas, ela é fechada. Só lendo pra vocês entenderem. E ela, claramente, ela tem atitudes adolescentes, ela tem atitudes infantis, tem uma atitude aqui que, gente, ela parecia uma criança de 5 anos, sabe? Realmente coisa de pegar e bater a cabeça na parede, sabe? De birra. Mas a dor, a coisa dela era tanta que ela não sabia como lidar, ela não teve preparo pra isso, então ela reage como reage uma criança, quando uma criança não tá crescendo, não sabe lidar com as emoções. O que ela faz? Ela deita no chão, ela faz birra, ela esperneia, não é verdade? É mais ou menos atitudes semelhantes que a Charlie às vezes tem. Às vezes pode tornar irritante pra gente que tá lendo devido a isso. Tipo, a menina já no ambiente do livro, 17 anos já é adulto, né? A gente tem que analisar o passado, a forma que ela chegou até ali. Eu vejo dessa forma. Mas sim, de vez em quando dá um nervosinho no livro por causa disso. Mas a gente também consegue entender. Também acho que é uma leitura válida. O final dá um final de esperança. Eu tava com medo, né, do que poderia esperar do final. O livro é separado em 3 partes. Charlie vai sofrer muito, vai quebrar muito a cara, vai ter recaídas. E, assim, como faz parte da vida, é um processo de, assim, é uma história que ela vai ter que se curar e sozinha, ela não depende de ninguém. Por mais que tenha uma pessoa ou outra que tente ajudar ela, só depende dela mesma. Eu sei que é difícil, nem todo mundo conseguiria se reerguer como ela, mas, assim, infelizmente, ela não depende de ninguém. Ou é ela, ou é ela. E tem um momento que ela passa que ela vê e fala, se eu não me cuidar, se eu não me amar, ninguém vai fazer isso por mim, sabe? É uma leitura que valeu a pena, sim. E, como eu falei, eu não indico, mas fica aqui pra vocês optarem um momento, assim, vocês quiserem, né? Você do outro lado tá indo decidir por ler. Então fica a indicação dessas 2 leituras pra vocês. Mariana de Prodélio, O Grande Pássaro e Garota em Pedaços. Quero saber quais essas 2 leituras, se vocês ficarem interessados. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo pra mim, ou se vocês já leram, já viram falar. Tá, vou deixar meu link das redes sociais de compras aqui embaixo também. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.